Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha, com o título Gálatas, a Carta da Liberdade. Mas, antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações. E também não se esqueça de compartilhar esse conteúdo para os irmãos aí da sua igreja, para o WhatsApp aí deles. Toda semana nós publicaremos aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a lição de número 13 e que traz o título Perseverança na Fé. Aqui tem um texto base em Gálatas 6, do versículo 17 ao versículo 18, que estaremos juntos lendo para a introdução neste momento. E o texto, ele nos diz assim: Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Irmãos, o objetivo da lição desta semana é de que, ao final deste estudo, nós possamos compreender sobre a identificação com Cristo e com a fé inabalável e também a dependência da graça, que são ensinamentos de Paulo, inclusive para a igreja de hoje. Mas antes, no entanto, eu quero aqui agradecer aos irmãos que têm nos enviado mensagens de todo o Brasil, e não somente da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero mandar aqui o meu abraço para o Cristiano Rosa Tavares. Ele é membro da Primeira Igreja Batista de Casimiro de Abreu. Meus cumprimentos também para a Maria Ruth Salgado e Domiciano também. Ela é membro da Primeira Igreja Batista de Itaboraí. Agora um abraço vai para a Angélica Gomes da Silva. Ela é da Primeira Igreja Batista em Carapebus. Outro abraço é para Anselmo Martins Filho, da Igreja Batista de Parque Guarus, em Campos dos Goitacazes. Mais um abraço agora para a Luzia e o Édio. Eles são membros da Primeira Igreja Batista de Araruama. Meus cumprimentos aqui também para o pastor Assis Borges Xavier, daquela igreja. Um abraço desta vez vai para a Liliane, ela é da Igreja Batista Jardim Monte Castelo, em Nova Iguaçu. Um abraço também para o pastor Ailton, daquela igreja. Mais um abraço para Diogo Rodrigues e para o Enéas Ribeiro, eles que estão sempre aqui também nos acompanhando pelo nosso canal. Quando você mandar o seu recado, não se esqueça de colocar de onde você é e qual a igreja que você pertence. Bem, irmãos, quanto à lição desta semana, veremos que a carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo, é uma das epístolas mais significativas do Novo Testamento, oferecendo aí uma profunda explanação sobre a salvação pela fé em Jesus Cristo. Dirigida às igrejas da Galácia, na atual Turquia, essa carta ela confronta ensinamentos distorcidos e também legalistas que influenciavam
os recém-convertidos, Paulo, ele defende vigorosamente a liberdade em Cristo, contrastando aí com a escravidão da lei. Na vida cristã, a perseverança é um tema central. A jornada do crente, ela é repleta de desafios, de tentações e também adversidades que testam a sua fé. A perseverança não é apenas uma virtude desejável, mas é uma necessidade vital para os seguidores de Cristo, refletindo aí a firmeza de continuar seguindo a Jesus, adequadamente, nas circunstâncias assim que lhe é devido. Neste estudo, nós vamos explorar Gálatas 6, de 17 e 18, onde Paulo ele conclui a sua carta com uma declaração poderosa sobre a marca de Cristo em seu corpo, e que é uma bênção da graça sobre os crentes. Esses versículos, eles capturam a essência da mensagem de Paulo aos Gálatas, destacando a importância da identificação com Cristo e da perseverança da fé, mesmo diante das tribulações. E desta maneira, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título A Importância da Perseverança. A importância da perseverança. Este tópico, ele tem como objetivo explicar que é preciso perseverar na fé cristã. Mostraremos o perigo aí da apostasia e assim compreenderemos que em Cristo estamos seguros. Neste tópico nós estaremos falando da perseverança, esse substantivo que nos remete às pessoas que persistem numa empreitada. Aquelas que são constantes, que conservam-se no intuito proposto em seu coração. A partir deste entendimento, é fundamental que compreendamos a importância da perseverança na vida cristã. Porque essa virtude, ela está intrinsecamente ligada à nossa jornada de fé e também ao cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas. A vida cristã, ela exige perseverança, coragem e determinação. Há uma gloriosa promessa para quem perseverar até o fim. Somos gratos a Deus por nossa salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Agora, como filhos de Deus, nós precisamos perseverar fiéis até o fim. Devemos buscar a Deus, rejeitar o pecado e resistir à apostasia, que é uma transgressão irrestrita e capaz de levar a pessoa a um estado de cauterização da sua própria mente, tornando insensíveis à voz do Espírito Santo, sendo, portanto, um caminho sem volta. Através da análise de exemplos bíblicos, como o de Jó, de Abraão, podemos extrair valiosas lições sobre a perseverança na fé. Jó é um exemplo marcante aí da perseverança diante das adversidades. Neste caso, perseverar remonta à ideia de permanecer, resistir, e em nosso caso, como cristão, é também não desistir da fé cristã em tempos de tentação, de aflição, de angústia, provação e perseguição. Nosso desafio mesmo, vivendo tais dificuldades, é a de mantermos-nos inflexíveis e firmes na fé em Cristo Jesus, esperando pacientemente nele em tudo. É uma capacidade divina
para resistir ao dia mau, como registra Efésios 6,13. Jó, mesmo enfrentando perdas devastadoras e dores internas, ele conseguiu recusar a amaldiçoar a Deus, demonstrando aí confiança inabalável na soberania divina. A sua história nos lembra que perseverar na fé não significa ausência de sofrimento, mas manter a nossa confiança em Deus, mesmo nas maiores tempestades. Nós podemos assim verificar. No livro de Jó, no início ali, no primeiro capítulo, versículo 20 a 22, de forma semelhante, Abraão também assim é um exemplo de perseverança na fé. Mesmo quando tudo parecia impossível para ele, ele perseverou na fé, crendo que Deus cumpriria e que nada havia de ocorrer fora daquilo que foi prometido. Abraão, ele não apostatou da fé em Deus e por isso ele é conhecido como o pai da fé. Como aconteceu com Abraão, vemos o inimigo de nossas vidas, juntamente com as hostes espirituais da maldade, desejando pelejar contra nós. E assim, o apóstolo Paulo, ele deixou registrado em Efésios 6,12. Entretanto, a prática do pecado, ela é uma responsabilidade pessoal e intransferível do indivíduo, como destaca Ezequiel 18,4 e também no versículo 20. E em Romanos 6,23. Nesse sentido, a apostasia sempre será praticada de maneira consciente, deliberada e voluntária. Quando olhamos para a vida de Abraão e a sua história, ela nos ensina que a perseverança envolve confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis a você. E você pode conferir isso também em Gênesis 22. Se faz necessário discutir os desafios que os cristãos enfrentam ao perseverar na fé. Vivemos em um mundo que é marcado pelo pecado e pela oposição espiritual, o que pode tornar aí difícil a nossa devoção a Cristo. A pressão da cultura secular, as tentações da carne e as perseguições podem abalar a nossa fé e nos desafiar no caminho da perseverança. No entanto, apesar dos desafios, as recompensas da perseverança na vida cristã são abundantes. A Bíblia, ela nos promete que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Está aí em Mateus 24:13. E receberão como o dom da vida, como dá lá em Tiago 1:12. Além disso, nós que perseveramos, produzimos um caráter, uma esperança também em nós, experimentando aí a plenitude da bênção espiritual que Deus tem reservado para os seus filhos. Devemos então encorajar uns aos outros a perseverar na fé, lembrando-nos dos exemplos bíblicos de perseverança, enfrentados aí com desafios, com coragem e confiando nas recompensas eternas que Deus reserva para aqueles que perseveram até o fim. Embora haja a possibilidade de o crente apostatar de sua fé, a fidelidade de Cristo nos garante a certeza de sermos conservados, irrepreensíveis até a sua volta. E desta forma, registra o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23 e no versículo 24. Podemos nos sentir seguros em Cristo, pois somente Ele tem poder de nos manter livres de tropeços. A oração sacerdotal de Jesus revela muito dessa segurança quando ele disse: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Assim registra em João
no capítulo 10, no versículo 28. O nosso fundamento da certeza da vida eterna não está firmado no mérito próprio, mas única e exclusivamente no mérito da obra salvífica de Cristo Jesus. Isso porque, embora tenhamos o livre-arbítrio para tomar decisões, o Espírito Santo ele age para nos converter do caminho do erro. Dessa forma, é bom sempre afirmar que, mais que nunca, perseverar na fé é necessário. E dessa forma, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição, e que traz o título O papel da graça e do Espírito Santo. O papel da graça e do Espírito Santo. O objetivo deste tópico é o de levar a gente a compreender o papel intrínseco da graça divina e do Espírito Santo nessa jornada da perseverança da fé cristã, e que é fundamental para o discípulo. O crente ele é chamado a ser conduzido pelo Espírito Santo. Isso vai refletir a busca por uma aproximação mais pessoal com Deus. Por isso, ocorre a maravilhosa experiência do Espírito Santo em capacitar o crente a ser eficaz no testemunho do Evangelho ao mundo. Quando a palavra de Deus ela é proclamada sob o poder do Espírito, a sua veracidade ela é confirmada. Uma vida sob a virtude do Espírito é a vontade de Deus para a eficácia da evangelização. Quanto à graça de Deus, esta é o princípio pelo qual Ele concede aos crentes o favor não merecido e a capacidade de perseverar diante das adversidades. Essa graça não é meramente um conceito teológico abstrato, mas é uma realidade dinâmica que opera na vida dos crentes, capacitando-os a permanecerem firmes na fé, apesar das provocações e também das provações e tribulações. Jesus, ele afirmou que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Assim está registrado em João 3,19. João, ele afirma o seguinte também: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, conforme 1 João 5,19. O apóstolo, ele parece generalizar, mas isso se dá porque ele quer indicar a gravidade e também a seriedade deste tema. A humanidade ela está dividida em dois grandes partidos ou domínios, um que pertence a Deus e outro que pertence à maldade e ao maligno. No caso dos cristãos, a graça de Deus capacita os crentes a perseverarem de diversas maneiras. Primeiramente, ela oferece perdão e reconciliação com Deus, libertando os crentes do peso do pecado e da condenação, e assim fortalecendo a sua confiança na fidelidade de Deus. Vigilância e oração, que são duas práticas vitais aos crentes que desejam aí vencer a si mesmos e também ao pecado, o mundo e o diabo. E isso implica olhar para si mesmo, na intenção de identificar possíveis inclinações do coração para o mal. Assim, poder buscar aí o auxílio de Deus. A graça de Deus, ela sustenta os crentes em meio às dificuldades, fortalecendo-os interiormente para suportarmos aí as tentações e os desafios da vida cristã. O Espírito Santo ele desempenha um papel vital na fortificação da fé dos crentes. E é ele que habita nos corações dos crentes, capacitando-os a compreenderem a verdade das Escrituras e também fortalecendo interiormente e nos persuadindo
a vivermos uma vida de obediência a Deus. Andar em espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem assim um sentido figurado de viver, experienciar, praticar, conduzir na vida espiritual. Por isso Paulo, ele escreve, digo porém, andai em espírito e não cumprireis aí a concupiscência da carne, que está registrado em Gálatas 5,16. O andar em espírito, com E maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada na direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da Santa Palavra de Deus. É ter uma vida espiritualmente avivada, de acordo com Romanos 8, no versículo 1. A dependência contínua de Deus para preservar aí a sua fé é uma marca distintiva da experiência cristã. Reconhecer a nossa própria fraqueza e a nossa insuficiência é o primeiro passo para voltarmos para Deus e buscar na força dele, o seu sustento. É na humildade e também na rendição à vontade de Deus que nós encontramos a verdadeira capacidade de perseverar na fé, confiando na promessa de que tudo posso naquele que me fortalece, como está registrado em Filipenses 4,13. Enfatizamos a importância da graça de Deus e do Espírito Santo na perseverança da fé cristã, bem como a contínua dependência de Deus para sustento e fortalecimento espiritual. Esses são os alicerces sobre os quais os crentes eles constroem as suas vidas de fé e confiança em Deus. Como está registrado em João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer, que demonstra aí claramente a necessidade de total dependência no ministério e na vida pessoal. O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal, registrado lá em Gálatas, como lemos, Gálatas 5,16. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele disse, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sendo assim, vivemos desta forma. O crente aí, se ele viver dessa maneira, terá aí ao seu favor a fortaleza de sua fé fundamental no papel da graça e do Espírito. E assim, irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título Ações Práticas para manter a perseverança. Ações práticas para manter a perseverança. Neste tópico, aprenderemos o ato de perseverar na fé, que não é somente professar de forma verbal, mas de todo o proceder da vida cristã. Perseverar na fé é uma jornada constante e multifacetada. Alguns dos desafios que os crentes podem enfrentar incluem resistir à tentação, manter a integridade moral, permanecer firmes diante da oposição e perseverar na oração e no estudo da palavra de Deus. Identificar áreas específicas em que a fé ela é testada individualmente pode ajudar os crentes a concentrar os seus esforços no crescimento espiritual. De acordo com a palavra de Deus, perseverança remonta à ação contínua do Espírito Santo na vida do crente. A ideia é de que
dia a dia, o Espírito Santo, ele nos ajuda a combater os nossos adversários espirituais e carnais, de acordo com Romanos 8, no versículo 1. Em 1 Coríntios 10, 13, o apóstolo Paulo, ele ressalta que não vos sobreveio tentação que não fosse humanas, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte, que a possais suportar. O estudo da palavra, a oração regular, estabelecer aí uma rotina consistente de estudo bíblico e oração, fortalece a fé e também a comunhão com Deus, fortalecendo a sua base sólida para enfrentar desafios espirituais. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e no versículo 17, o apóstolo ele assegura que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto a planejar, a se preparar para toda boa obra. Compromisso de oração, em busca da graça e do fortalecimento do Espírito Santo. Recebimento da dependência total a Deus, para perseverar na fé. Os crentes, eles devem comprometer-se a buscar diariamente a graça divina e o fortalecimento do Espírito Santo através da oração. Na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 8, ele nos aconselha: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpar o coração. Perseverar na fé exige aí uma abordagem consciente e também intencional, envolvendo a identificação da área de desafio, um desenvolvimento aí de estratégia prática e compromisso contínuo com a oração e a busca da graça divina e do fortalecimento do Espírito Santo, como já falamos. Esse estudo, ele nos desafia a crescer em nossa fé e também a nos manter firmes na verdade, confiando na fidelidade de Deus em todas as circunstâncias. E neste caminhar, irmãos, chegamos à conclusão dessa última lição deste terceiro trimestre da revista Palavra e Vida. Nos versículos finais de Gálatas, Paulo enfatiza a identificação com Cristo e a importância da graça divina na vida do crente. E também, ao mencionar as marcas de Cristo em seu corpo, ele destaca a conexão espiritual entre o crente e o seu Salvador, simbolizando aí a identificação com o sofrimento, morte, transformação e redenção proporcionados por Cristo Jesus. A bênção de Paulo, invocando aí a graça do Senhor Jesus Cristo, ressalta a centralidade da graça na jornada da fé. Somos salvos, perseveramos e vivemos para a honra a Deus pela graça, que é um presente gratuito de Deus, não fruto dos nossos méritos. A conclusão da carta aos Gálatas nos lembra da necessidade contínua de dependermos da graça de Deus e do fortalecimento do Espírito Santo. Não podemos perseverar por nossos próprios meios, mas somente pela capacitação divina. Devemos nos humilhar diante de Deus, reconhecendo a nossa total dependência dele em todas as áreas da nossa vida. Entendemos, a partir deste estudo, que crentes movidos
pelo Espírito Santo, são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme as concupiscências da carne. Além dos dons espirituais, os crentes, eles têm o fruto do Espírito: o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Como aprendemos aí em lições passadas. Por isso, Deus ele concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Como está escrito: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Assim, Paulo ele registra em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3. E dessa forma, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha. Na nossa primeira reflexão, o autor da revista, ele nos indaga como o versículo de Gálatas 6,17 nos desafia em nossa semana. Bem, o texto de Gálatas, ele registra assim: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Lembrem, irmãos, que o início da discussão era ter a marca da circuncisão. Nesse estudo nosso do trimestre. Para Paulo, o que importava é de fato a nova vida. E se alguém quer discutir, ele tinha as marcas muito mais sérias, marcas que vinham da cruz, do seu corpo, pois ele tinha sofrido por causa do Evangelho, porque isso realmente era o que importava. Na segunda reflexão, a pergunta é: se nós tivéssemos que resumir o livro de Gálatas em poucas palavras, o que diríamos? Muitas coisas poderíamos dizer, né? Vimos que aqueles que estão exigindo legalismo, aqueles que estavam exigindo dos outros, não estavam dispostos, muitas vezes, a levantar um dedo, a sofrer alguma coisa por eles, por amor a Cristo também. No último versículo, Paulo lhe diz que a graça esteja com aqueles irmãos da Galácia. O maior desejo de Paulo, resumindo, era que eles pudessem entender que a graça de Deus realizada em Cristo Jesus bastava para a salvação do homem. A terceira e última reflexão: como podemos descrever a dependência de Deus nas nossas vidas? Olha, qual a grande lição aí que pode ficar para nós nesse capítulo 6 de Gálatas, depois daquilo que nós estudamos durante esse trimestre, principalmente nesse capítulo 6? A explicação deste capítulo 6 certamente se resume na pergunta, na seguinte frase: aprenda a pensar a longo prazo. Quando nós temos um conflito com a pessoa e ficamos aborrecidos e muitas vezes magoados, nós pensamos no sentido imediato e queremos distâncias dela. O tempo mesmo daquela pessoa que ela possa aprender a lição e que ela pague por aquilo que fez. Mas Paulo diz: olha, não é por aí. Vamos lembrar que somos irmãos, que vamos estar juntos na vida eterna. Então, sempre nós devemos procurar sermos bondosos no relacionamento com os outros. Não se esqueça
também de que tudo o que você faz, tudo que você semeia, você vai colher. Então, não pense no que vai acontecer amanhã, simplesmente, ou nos próximos dias. Mas nós devemos pensar no que nós fazemos em relação à eternidade. E, finalmente, não devemos fazer nada como faziam aqueles que defendiam a circuncisão. A ideia é glória humana e respeito humano imediato. O que importa é a glória de Cristo e o que importa é a eternidade. Nunca nós devemos deixar nos levar aí a sério esta grande verdade. Perfeito? Devemos estar sempre firmes dessa verdade que nos passa. Aprendemos a pensar em longo prazo. As marcas de Cristo, no caso aí que Paulo coloca em Gálatas 6,17, significa especificamente aí as cicatrizes físicas do seu sofrimento por causa do Evangelho. Paulo ele apanhou, levou uma surra por causa do Evangelho de Cristo. E nós, às vezes também, nós carregamos essas marcas por sermos cristãos. Mas com tudo isso, nós devemos nos alegrarmos no Senhor. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu te convido a se inscrever no nosso canal. No botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se, curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Nós estaremos no próximo estudo, iniciando o último trimestre deste ano de 2024, quando nós estaremos estudando uma nova revista, que desta vez foi escrita pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior, com base no livro dos Hebreus, com o título A Centralidade de Cristo. A lição número 1, que nós estudaremos na próxima semana, ela tem o título E Todos os Anjos o Adorem. E publicaremos aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?